Dando sequência a nosso compartilhamento sobre lesões cirúrgicas das vias biliares, nesse vídeo vamos falar sobre as lesões com sintomatologia tardia, crônicas, em lesões antigas, a maioria com manipulações prévias e que representam a grande maioria dos casos que não são encaminhados. Devido ao extenso material, vamos dividir essa parte 3 em 3 outras partes. As estenoses, as lesões do hepático comum, são, de longe, a maioria dos casos e a abordagem desses pacientes passa por momentos bem distintos, quando não tínhamos as próteses metálicas autoexpansivas para doenças benignas e o momento subsequente ao aparecimento dessas próteses. As lesões no hepático direito, segundo lugar em número, e as raras lesões exclusivas do hepático esquerdo também serão comentadas nessa primeira subdivisão. Essas outras situações falaremos nos vídeos subsequentes. Como já dissemos, só utilizamos próteses plásticas em situações muito especiais. Vamos mostrar alguns casos realizados antes do advento das próteses metálicas totalmente cobertas. Uma colangio-ressonância de uma lesão no hepático comum logo abaixo da confluência dos hepáticos, já tendo passado por novas abordagens cirúrgicas. Irregularidade e estenoses nos 3 ductos e a surpresa dos cálculos que não aparecia nos exames de imagem. Posicionamento seletivo de próteses para hepático direito, hepático esquerdo, ambos hepáticos drenados. 6 meses depois, a retirada das próteses com resultado bem satisfatório. Hoje seriam 2 próteses autoexpansivas de 4 mm por um período mais longo. Paciente com colestase devido à compressão do colédoco por cisto de cabeça de pâncreas. O histórico e as imagens sugerem mais cistoadenoma do que pseudocisto. A punção ecoguiada desse cisto, em que houve aspiração de conteúdo viscoso, e uma imagem que sugere comunicação do colédoco com o cisto. Conforme o cisto vai esvaziando, essa comunicação vai desaparecendo, mas por via das dúvidas, optamos por posicionamento de uma prótese biliar. Colangiografia sob pressão, sem extravasamento de contraste, manipulação para a colocação da prótese, o abaulamento no trajeto distal do colédoco por compressão do cisto. O diagnóstico foi cistoadenoma mucinoso e essa paciente foi direcionada para uma cirurgia de Whipple. Cálculo impactado junto com basket no colédoco distal. Necessário o uso de litotritor de urgência, um procedimento com certo grau de agressividade, posicionamento de prótese. Importante estenose no terço médio da via biliar principal, paciente com várias manipulações prévias e colangite supurativa grave. Passagem de dilatador rígido, passagem do condutor de prótese e drenagem com prótese plástica. 7 meses depois, nova colangite, retirada da prótese, colangiografia com extensa área estenótica, dilatação, agora com balão hidrostático e nova prótese para alívio da colestase. Vamos mostrar agora 2 casos muito semelhantes de lesão do hepático comum logo abaixo da convergência, no momento de transição entre prótese plástica para metálica. No primeiro caso, a colangiografia de padrão não muito bom, a estenose ocasionando dilatação montante da árvore intrahepática, a dilatação com balão realizada em 2 níveis, a passagem do fio guia, posicionamento da primeira prótese, da segunda prótese, da terceira, as 4 próteses posicionadas calibrando a via biliar. 12 meses depois, preparando a retirada. As próteses com sinais de obturação, a retirada, as próteses totalmente vedadas, a drenagem certamente era paralela às próteses, e a colangiografia mostrando o bom resultado do tratamento. Vias biliares íntegras e sem sinais de estenose. E o segundo caso, idêntico ao anterior, com estenose cirúrgica importante logo abaixo da convergência e dilatação montante.
A sequência da colocação de uma prótese metálica autoexpansiva totalmente coberta, nesse caso com 10 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, e a visão do local da antiga estenose. A visão endoscópica direta da colocação dessa prótese, um procedimento muito simples. Observando o cronômetro na tela do monitor, vê-se que foram gastos menos de que 10 minutos esse posicionamento. Quando a prótese cumpre a sua função, que é dilatar a estenose, muitas vezes migra sozinha. Se não, teremos que retirar com 10 meses, que é quando começa a aparecer os cálculos. Temos como rotina o acompanhamento com raio-x simples de abdômen desses pacientes, nesse caso a prótese bem posicionada e com imagem de aerobilia. Paciente que vinha sendo tratado de uma estenose de hepático comum com o programa de próteses plásticas, encaminhado com a colestase e colangites importantes, retirada dessa prótese plástica completamente obliterada. Vamos fazer a extensão da papilotomia. Esse paciente não tinha uma papilotomia ampla. Uma via biliar bastante suja, pus, barro biliar. Esse caso é o que mostra a total mudança de paradigma entre a prótese, o uso da prótese plástica com o uso da prótese metálica. Após a limpeza um pouco dessa via biliar, a passagem da prótese metálica, como dissemos, um procedimento relativamente muito simples, e a abertura da prótese, com mais drenagem ainda de material purulento e barro biliar. Tratamento das lesões do hepático comum no pleno desenvolvimento das próteses metálicas. Estenose na porção distal e no local de clipagem do cístico, colangiografias, prótese afastando os clipes e dilatando a estenose distal. Radiografia final. Colestase por estenose segmentar no terço distal da via biliar, sem causa específica, prótese de 10 mm ou 80 mm, o segmento estenótico e o controle de um mês mostrando a prótese expandida. Lesão no terço médio, equinoscopia afastou o tumor, provavelmente uma conversão de uma CVL pela ausência de clipes, dilatação de uma área bem endurecida com balão hidrostático e dificuldade na expansão da prótese em uma área de fibrose intensa. Lesão complexa da via biliar principal, estenoses, tortuosidade e cálculos. Prótese tratando as estenoses e retificando a via biliar principal. 8 meses após, retirada da prótese e o bom resultado final com via biliar retificada. Colestase por clipagem da via biliar principal, passagem de um fio guia pelo local da lesão, dilatação com balão da área de estenose, a visão da dilatação intrahepática, posicionamento da prótese e aspecto final. Caso semelhante de estenose sem causa conhecida do terço distal da via biliar principal, início da introdução de uma prótese posicionada, colangiografia final ainda com a cintura na estenose, retirada com 8 meses, colangiografia normal e boa drenagem em uma via biliar sem estenose. Lesão do hepático comum, encaminhada após início do tratamento com próteses plásticas, colangiografia mostrando convergência baixa dos hepáticos, estenose e cálculo acima da estenose. Posicionamento de prótese autoexpansiva proporcionando boa drenagem, retorno com 13 meses, bem acima do que gostamos de fazer, confirmando convergência baixa e cálculos no hepático esquerdo,
talvez pelo tempo de permanência da prótese, retirada dos cálculos e boa resolução da área de estenose. Outro caso de conversão de uma CVL, estenose em 2 níveis da VBP, comum nos casos de processos inflamatórios complexos e manipulações excessivas das vias biliares. Posicionamento de uma prótese metálica autoexpansiva totalmente coberta. Agora, as lesões do hepático direito, que têm o mesmo tratamento das raras lesões exclusivas do hepático esquerdo. Cálculos na via biliar principal e hepático esquerdo lesionado durante a manipulação desses cálculos. Uma papilotomia ampla, a retirada dos cálculos, fio-guia no hepático esquerdo, balão para passagem de fio-guia para o hepático direito, os 2 fios posicionados seletivamente nos 2 hepáticos, a visão radiológica dessa ação, passagem de prótese plástica para o hepático direito, o ducto que não está lesionado. Já existe hoje no mercado, apesar de ainda não muito acessível, próteses metálicas cobertas de 4 mm, ou seja, 12 frentes, diminuindo ainda mais o uso das plásticas. A sequência da passagem da prótese metálica autoexpansiva totalmente coberta para o ducto esquerdo, que é o ducto lesionado, e o aspecto final do procedimento. No final, a imagem radiológica das próteses posicionadas. Após 12 meses, preparo para a retirada das próteses. Nesse período, a paciente teve a recidiva de uma volumosa hérnia atal. Não conseguimos passar o duodenoscópio através dessa hérnia e a retirada das próteses foi realizada com gastroscópio comum. A retirada da plástica e da prótese metálica. Um caso bem relatado de uma lesão do hepático direito com rafia primária no momento cirúrgico, cálculo no local da anastomose, passagem de uma prótese metálica para o ducto direito e posteriormente uma plástica para o esquerdo. Outra lesão do hepático direito com rafia no ato cirúrgico, tratada posteriormente com papilotomia simples, evolução com estenose papilar e cálculos. Estenose no local da rafia com dilatação montante, tratado somente com balões dilatadores, setor direito com calibre normal. Inscrevam em nosso canal e dê um like.